Olá, meu nome é Roberto Arcari e eu vou apresentar para vocês um relato de caso clínico. O meu orientador foi o professor Dr. Giancarlo de Aguiar, meu curso de psicologia da área da ciência da vida e da saúde. Então, esse caso ele aconteceu no serviço de apoio psicológico da UNESC Campus Videira, e a base teórica que eu utilizei foi a psicologia analítica. A psicologia analítica foi desenvolvida pelo Jung e o preceito básico dela é o inconsciente, assim como na psicanálise. Só que há algumas diferenças nessas duas teorias. Uma delas é o inconsciente coletivo, onde que o indivíduo ele sofre algumas influências dos arquétipos e dos instintos. Então, o caso, eu vou chamar minha paciente de E. Ponto. Ela é uma senhora de 56 anos que chegou ao atendimento com algumas demandas, como a depressão, a bipolaridade e a cleptomania. Além dela ter alguns sintomas, como irritação, falta de sono, e retraimento social. Ela tomava alguns medicamentos para esses transtornos e também para dores que ela sentia no corpo. O motivo principal foi que depois dela ser detida por furto, o advogado dela recomendou que ela procurasse atendimento psicológico. E as filhas dela prontamente tomaram a frente e ajudaram ela a procurar esse atendimento e também a fazer a troca das medicações. Então, um histórico familiar. Ela nasceu em uma família bastante restritiva e se casou logo que completou 16 anos. Mas ela não foi para uma casa com seu marido. Eles foram morar nos fundos da casa dos seus pais. Hã, e lá eles ficaram por um bom tempo, até eles conseguirem comprar uma casa. Só que mesmo depois, quando eles já tinham a própria casa, já tinham formado a família com 2 filhos, os pais dela continuaram se intrometendo no casamento dela, e isso durou por um bom tempo. Hã, então, após o nascimento da sua última filha, ela descobriu um caso extraconjugal do seu marido, o que não fez ela separar prontamente. Mas após algum tempo, com o marido dela se afastando gradualmente, eles se separaram. E atualmente ela mora só com a filha mais nova, de 23 anos. E as outras 2 filhas dela estão já casadas. Então, os históricos dos sintomas. Tudo começou quando ela já estava casada. E falavam que ela era muito nervosa, porque quando o marido dela se atrasava sequer um minuto, ela disse que quebrava tudo, jogava objetos nas paredes, gritava com os filhos. Mas para ela até então isso era normal, porque todos falavam que ela era muito nervosa. Hã, e a bipolaridade veio, depois que ela já tinha se separado. Ela estava sofrendo com alguns problemas, como falta de dinheiro, porque o marido, quando separou, simplesmente sumiu e não ajudou mais ela a cuidar das filhas, então ela foi uma mãe solteira. Hã, e a bipolaridade se apresentou com alguns sintomas, como agitação, às vezes desmotivação, e ela contou que algumas vezes ela chegava a ouvir vozes que mandavam ela fazer coisas terríveis. A depressão veio mais tarde, em 2019, quando ela começou a tomar remédios um pouco mais fortes, os quais eles nunca foram trocados ou sequer feito um acompanhamento com o psiquiatra, né. Ela começou a tomar, foi no psiquiatra, começou a tomar, e não teve mais acompanhamento. Isso durou um período de 11 anos, até ela ir para o atendimento psicológico e ser requisitado esse acompanhamento com o psiquiatra também. A cleptomania foi um pouco mais recente, em 2008, que ela começou com os roubos patológicos, os quais trouxeram muita confusão, uma grande vergonha e culpa para ela, pois ela sempre dizia que ela não era desse tipo de gente que rouba ou que furta. Durante as sessões foi feito essa desmistificação de que era uma doença e não algo, que envolvesse uma questão ética ou moral dela, pra ter o alívio da culpa, porque a culpa era muito presente nela. Em 3 meses antes da primeira sessão, ela tinha sido presa. Como eu falei, depois o advogado recomendou que ela procurasse atendimento. Então, no primeiro atendimento foi feita uma anamnese e o levantamento das hipóteses, né, diagnósticas. Como ela já tinha alguns diagnósticos, eu percebi que ainda estava presente, todos esses sintomas e esses transtornos.
Na segunda sessão foi feito o levantamento das medicações, intervenções que duraram todas as sessões de redução da culpa e também do isolamento social. Além disso, nessa segunda sessão foi feito grafismos cromáticos, que é uma técnica muito presente na psicologia junguiana, como objetivo da paciente expressar suas emoções. Também foram feitas orientações visando o envolvimento com a família, porque a família dela sempre foi muito distante, e eu queria que ela tivesse mais proximidade, pois era uma requisitação também da filha dela. E também uma ocupação do tempo dela com atividades criativas e prazerosas. Ela tinha uma rotina não muito estabelecida, que começava quando ela levantava, geralmente meio-dia, pouco assim, mas ela não dormia bem, né? E ela fazia só serviços domésticos, ela não tinha um afazer para ela mesma. Então, foi feito esse levantamento do que ela gostaria de fazer, e ela trouxe que ela gostaria de fazer crochê. Então, foi feito essas intervenções visando que ela fizesse, que ela tivesse algo prazeroso e criativo para ela fazer durante o dia. Então, esse foi o primeiro grafismo cromático que mostra os sentimentos dela diante da vida. Esse é um cemitério com trilhos de trem atrás. Ela conta que os trilhos de trem, ela lembrou de quando ela trabalhava, que ela voltava para casa a pé pelos trilhos de trem. E o cemitério que fica ao lado, ela contou que era um lugar que ela gostava muito de ir quando ela estava nos inícios dos sintomas de bipolaridade. Ela fala que ela se sentia muito confortável no cemitério, que era um lugar que lhe trazia paz, e que ver as imagens dos mortos fazia ela refletir muito sobre a vida. E ela contou que os trilhos de trem eles não terminavam, porque ela não via um término para a vida dela, ela não via algo prazeroso ou algo para ela fazer durante a vida dela e que ali já era o fim dela. Esse é o grafismo do oposto complementar. Ela disse que é o sol com o mar embaixo. Ela fala que ela não sabia descrever muito bem, mas que o sol era uma esperança para ela nesse desenho. Então os atendimentos continuaram na sessão 3. Da sessão 2 à sessão 3 foram 3 meses de pausa por conta da pandemia. E após a pausa, a sessão retornou com ela dizendo que ela tinha ido ao psiquiatra e mudado as suas medicações. E que essa troca de medicações fez muito bem para ela, que a vida era outra praticamente. E que ela também tinha começado a fazer tricô para vender. E que estava começando a vender bem. E que ela adorava fazer tricô fora de casa, né? Perto da natureza. Que foi uma recomendação que eu fiz para ela, que ela tivesse maior contato com a natureza, cuidasse do jardim dela, que ela tem. E foi muito positivo a devolutiva dela, porque ela, depois desses 3 meses ela já estava muito melhor com a rotina dela e estava muito mais feliz também. Na sessão 4, a paciente adotou 2 cachorros, que chegaram trazendo muitas mudanças e melhora no quadro do humor. A partir da sessão 4, todas as outras sessões ela falava muito desses cachorrinhos. Dava pra ver que foi uma nova ocupação e algo que trazia muita alegria pra ela. E ela comentou sobre a época do divórcio, que fez pensar sobre o início dos sintomas. Ela queria saber muito sobre como que se instalou todos esses sintomas e transtornos nela, que ela não sabia, que ela tinha muita curiosidade. Então, a partir disso, na sessão 5 a gente começou a fazer uma revisita na vida dela inteira, desde a época de criança até a situação atual. Depois dessas 2 sessões que foram feitas, eu expliquei para ela mais ou menos como que se instalaram um transtorno e os sintomas, e como um levou ao outro, até ela chegar ali. Na sessão 7 foi feita a finalização do processo terapêutico, pois na sessão 4, 5 e 6 ela não trouxe nenhuma demanda, nada novo, só coisas positivas, né. Então não tinha motivo de continuar ainda com o tratamento, e ela já estava numa situação bastante estável. Hã, e durante a sessão ela relatou que enquanto se dirigia à clínica pensou em perguntar quanto tempo que levaria para ela ganhar alta, né. E eu falei que então era, ah, o nosso final de sessão, né, que já era algo que também estava pensando.
E foi muito positivo esse final de sessão, pois ela deu o retorno de que foi muito bom para ela e que ela também sentia que já era para nós terminarmos. Então, na conclusão, a paciente demonstrou boas respostas às técnicas. Todas as técnicas elas foram eficientes e tiveram um motivo por trás de serem feitas e também um retorno muito bom. E ela sempre foi muito engajada nas coisas que nós propusíamos, assim, juntos, né? E por conclusão, teve-se a eficiência das técnicas utilizadas e alcance do objetivo e a permanência dos resultados. Isso que foi mais importante, porque durante todas as últimas sessões, o resultado ele era permanente. Ela não tinha uma recaída ou uma tristeza profunda, né? Sempre foram relatos de muito bom humor dela e muito positivos na vida dela. Então eu agradeço, principalmente ao Noesc e ao meu professor, orientador Giancarlo. E qualquer dúvida, eu estou deixando aí embaixo o meu e-mail para tirarem qualquer dúvida. Muito obrigado.